Olá para você que acompanha aqui a nossa programação da Rede Super. Hoje nós vamos falar um assunto muito diferente, muito especial, que é para os namorados. Mas não são só os namorados, não. São os noivos, são os casados e também para você solteiro que está acompanhando aqui a nossa programação e que pode acompanhar esse programa especial que a gente está falando aqui, que é especial do Dia dos Namorados, mas que serve para todo mundo. Então eu vou apresentar aqui esses dois casais que estão comigo, é o pastor Dudu e a pastora Vanessa. Bem-vindos. Obrigada, Milton. Prazer estar aqui. Nosso, e a pastora Ari e o pastor Giba. Obrigado. Um prazer. Prazer. Muito bom estar aqui. Então, para a gente é um prazer estar com os dois aqui, os dois casais, essas 4 pessoas especiais aqui na nossa igreja, né, na Igreja Batista da Lagoinha. O pastor Dudu e a pastora Vanessa, eles cuidam do Legacy Jovens, né? A gente cuida do Legacy Relacionamentos, Sim, né? Isso. Que é um ministério do Legacy Jovens e que cuida dessa área mesmo de relacionamentos para os solteiros, para os casais de namorados, noivos, recém-casados. Essa área é com a gente aqui no Legacy Jovens. Sim, e o pastor Giba, mas a pastora Ari, cuidam também de relacionamentos dentro do Legacy Team, certo? Dentro do Legacy Team. A gente, o que o Dudu e a Vanessa têm feito no Legacy Jovens, a gente tem tentado se espelhar e replicar, e replicar dentro do Legacy Team, caminhando junto com eles. Né? Sim, muito legal isso, muito bacana a gente ter esses dois casais aqui. A gente vai falar principalmente sobre o Dia dos Namorados, né? Que é essa data tão importante que surgiu lá no Império Romano. Isso é uma coisa importante que chegou aqui no Brasil, mas ela chegou apenas com uma intenção comercial. Ela é uma data que fica entre o Dia das Mães e o Dia dos Pais, é claro, para que o comércio consiga vender muito bem, né? É uma data muito estratégica. E por isso, por conta do Dia dos Namorados, eu queria perguntar para vocês 4, qual que é a importância de se comemorar o Dia dos Namorados para um cristão, para um casal cristão? Eu acho que o Dia dos Namorados, apesar da data capitalista, né? Mas a gente tem que pensar nele como a celebração da família, porque a família começa no namoro, né? Não tem como você começar uma família sem passar pelo namoro. A não ser que seja um negócio muito arranjado, já cai direto num casamento, né? Mas a regra básica é passar pelo namoro, noivado e o casamento. Então, é uma fase extremamente importante para o casal conhecer o outro, né, dentro dos parâmetros cristãos que a gente vai falar um pouco aqui depois, né, mas é conhecer o outro para estabelecer um padrão até de comportamento dentro da família, que é o fundamental. Então, o namoro é fundamental. Sim. Vocês concordam também? Com certeza, né? A gente sempre costuma dizer, né, Milton, que um casamento já inicia no namoro. Então, ali no namoro, tu vê muito da personalidade da pessoa, como que ela é, os sonhos, os planos, os propósitos de vidas. Né? Então, é muito interessante a gente pensar o namoro como um tempo de conhecimento. Então, é muito importante o cristão passar por essa fase, porque ele vai conhecer melhor a outra pessoa para verificar se quer casar com ela, né? Vocês estão falando muito sobre essa questão de conhecer um ao outro nesse período. Na Bíblia, a gente não tem a palavra namoro, né? Eu acho que era uma questão da época também, né? Do período em que se passam as histórias bíblicas. Não existe a palavra namoro. Como é que a gente pode interpretar isso para os nossos dias? Se a Bíblia fala só em casamento, a gente deve incentivar, assim, os jovens a namorar? O namoro é uma coisa da nossa cultura, né? E é uma coisa nova socialmente. Realmente na Bíblia a gente não ouve falar da palavra namoro e nem encontra parâmetros para como ser um namoro cristão, assim, né, exemplificado ali. Mas a gente encontra na Bíblia princípios que a gente pode aplicar no namoro, né? Então a gente costuma trabalhar com esses princípios com os casais de namorados aqui da nossa igreja. Além disso, o namoro é uma fase, como a gente já falou, muito importante para a gente conhecer o outro. Então, a gente acha que é legal o casal cristão passar pela fase do namoro. Porque muita gente associa o namoro a pecado sexual, né, a lascívia, um test drive. E a gente sabe que como cristão, caminhando com responsabilidade, a gente não precisa necessariamente passar por essa questão de pecado. A gente pode namorar em santidade, a gente pode curtir essa fase, viver essa fase como um casal normal, né, e passar por essa fase de conhecimento que é muito importante, respeitando todos os
os princípios que regem a nossa vida como cristão, né? Respeitando o casamento como uma instituição feita por Deus, e aí a gente pode sim caminhar com esse namoro rumo ao casamento, para escolher se é sim ou se é não, né? Para o altar. E a gente então incentiva e acha importante que o casal tenha essa fase de namoro e desfrute dessa fase de namoro segundo a palavra de Deus. Como a pastora Vanessa falou, não tem realmente, na Bíblia, se a gente for procurar do início ao final, não tem a palavra namoro. Mas namoro é um tempo de conhecimento, mas não é passatempo. Não. Então, principalmente um adolescente, um jovem, 18, 19 anos, às vezes ele quer começar a namorar para matar os prazeres sexuais, para não estar junto, porque está todo mundo namorando. Então eu também preciso, ainda mais nessa data, eu preciso mostrar que eu não estou sozinho. Só que a gente tem que lembrar de que o cristão, ele tem um foco. Qual que é o foco? É o casamento. Então, se começa errado, não vai terminar bem. Então, o tempo de namoro é esse tempo onde vão conhecer o quê? Sonhos, propósitos, visão, ter um tempo de maturidade, crescimento juntos. É um namoro intencional. Exatamente. Existe a intenção para o casamento. Eu acho que tem que deixar bem claro aqui que é uma fase também que marca muito a vida das pessoas. Então, eu acho que muitos jovens hoje sofrem com marcas de relacionamentos frustrados. Então, são sucessivos relacionamentos e acabam gerando uma bagagem muito pesada para eles. Então, o namoro não é brincadeira, não é uma coisa que assim, vou namorar só para constar que eu estou na... Vamos ver só mudar o status, tempo, só para mudar meu status da rede social. Né? Não exatamente. vale a pena. Namoro é uma coisa muito séria que você tem que namorar com um propósito, como a gente falou aqui sobre o casamento, né? Mas também é um negócio para você ver quem você é. O namoro, você se assusta com quem você é, porque as atitudes que vão refletir lá no casamento aparecem no namoro. Você se conhece, os né, namorando. ciúmes, a agressividade no falar, as respostas, tudo começa no namoro. Então é uma coisa para você ter tempo de escolher se você quer viver com aquilo para sempre ou não. Eu acho que o namoro é bom por isso. Tem um status, né? Estou namorando, parece que você é mais feliz quando você está com alguém, né? Tem essa ideia. Principalmente o cristão, Milton. Às vezes o rapaz ele quer namorar para ele entrar dentro da igreja de mão dada, sentar no banco, botar a mãozinha assim e dizer, e aí pessoal, beleza? Entendeu? Ele quer ter isso. Então ele não quer ver sozinho, às vezes no banco, todo mundo assim, mas e aí? Ou chegar no aniversário e a tia perguntar, e aí, quando vem? Quando aparece. Onde está? Onde está? Então essa pressão, e muitas vezes o jovem, o adolescente, ele é vencido por isso. Pela pressão. E existe até uma pressão ministerial. A pessoa, ela quer desenvolver algum dom, algum talento, algum chamado que Deus já deu para ela, e aí essa pessoa ela fica assim, às vezes restrita porque ainda não tem um relacionamento, não é casada, Existe uma né? cobrança, Existe uma cobrança mesmo na igreja, um pastor, ele tem que ser casado. E o ministro de louvor, não, tem que arrumar logo uma namorada para esse menino, para Não vai pecar. senão ele vai pecar. Isso mesmo. Então, existe essa pressão na igreja, e por causa dessa pressão, durante muitos anos, muitos casamentos aconteceram e não deveriam acontecer. Aqueles famosos casamentos foram arranjados, né? Isso. Fulano tá solteiro, mas fulana também tá. Ministerialmente, os dois dão muito certo, né? Vai ser a goiabada com queijo, vai ser um casamento perfeito. E não é assim que um namoro funciona, né? Não é assim que se escolhe um casamento. É muito além disso, são vários fatores que a gente tem que olhar. Então, essa pressão realmente existe e a gente não pode namorar só porque tem essa pressão, né? Sim. Falando sobre namoro, eu vou fazer uma pergunta específica para o pastor Gibe e para a pastora Ari, sobre namoro adolescente. Eu lembro que eu estava conversando antes de começar o programa com o pastor Dudu e a pastora Vanessa, de que na minha época não podia namorar de jeito nenhum, adolescente não namorava. Como é que está essa questão hoje em dia? Se a gente for pegar e for proibir o namoro para o adolescente, às vezes pode ser pior. Então, quando tudo que é proibido, parece que daí sim eles querem fazer. E por que não, então, a gente tirar a palavra proibido e conversar e ensinar sobre isso? Só que quando se trata de adolescente, eu estou vendo, eu não sei se o Dudu e a Vanessa podem concordar, que parece que o adolescente, ele quer porque quer namorar. Aí o jovem vai ficando velho, aí ele já está mais, sabe, parece que ele não quer um compromisso. Então, o adolescente, ele quer porque quer e no momento errado. Só que o adolescente, ele tem que pensar uma coisa, quanto mais cedo ele começar a namorar, mais tempo vai demorar para ele casar.
Começou a namorar com 15 anos, vai casar com 20, são 5 anos namorando. 5 anos que tu vai ter que ficar aguentando a menina, santidade, é complicado. Então, a gente tem que pensar em algumas coisas. Emocionalmente, financeiramente e espiritualmente. Maturidade, né? Maturidade. Aí que nós vamos saber se um adolescente está preparado. O adolescente quer começar a namorar, mas ele não trabalha. Vai levar a menina no shopping com o quê? Com a mesada dos pais? Vai ter que comprar uma casquinha do Mac e dar uma lambida para cada um? Fica difícil. Aí, emocionalmente, ele quer namorar, mas emocionalmente ele não está preparado. Por que ele não está preparado? Porque ele não sabe o que é da vida. Ele não sabe o que é do futuro. Ele não entende isso. E a tendência de se meter em furadas, porque vai muito no impulso emocional. O adolescente ele já é muito impulsivo, porque é da fase, né? É uma fase de muitos conflitos Muitos internos, conflitos. Né? Imagina, se ele já está em conflito, ele começa um relacionamento, ele já está se sentindo em conflito. E aí é muito fácil gerar outros conflitos por causa desse namoro também, né? Então, o adolescente ele precisa responder 3 perguntas antes de começar a namorar. Principalmente o adolescente. Se eu estou pronto espiritualmente, emocionalmente e financeiramente. Emocionalmente, eu sei o que eu quero da minha vida, sei qual é o propósito. Os planos. Se eu já estou bem resolvido. Espiritualmente, eu sei quem eu sou em Cristo e eu sei quem Ele é para mim. E financeiramente também, se eu já estou trabalhando, tudo. Se eu não estou pronto em nenhuma dessas 3... Então não é um momento de você começar a namorar. Esses mesmos questionamentos valem para os jovens também, que estão um pouco mais maduros, mas que precisam levar isso em conta, né? No jovem a gente enfrenta alguma coisa um pouco diferente, porque o jovem, como o Gibo falou, às vezes ele vai se envolver tanto no estudo como no trabalho, e vai deixando esse tempo do relacionamento para mais tarde. Vai se acomodando. Vai se acomodando. Muitas vezes também porque já viveram tantas coisas na adolescência e ficaram meio traumatizados nessa área. E aí ele fala assim, tá bom, tá melhor sozinho, porque aí eu vou construindo minha carreira ministerialmente. Quando eu tiver tudo organizado, eu me caso. E esse é um grande erro também. A gente não precisa ter tudo pronto para entrar para um casamento, né? A gente tem que ter, como o Gibo falou ali, resolvido emocionalmente, resolvido espiritualmente e ter condição física para trabalho, para manter o casamento. As conquistas podem ser juntos, São né? juntos. E é mais prazeroso que isso aconteça. É tão gostoso. Eu e o Eduardo, a gente construiu a nossa vida juntos, a gente sabe que os dois também. E é tão gostoso isso, porque a gente vê realmente, dia após dia, Deus fazendo, os milagres acontecendo, a gente crescendo e colocando tijolinho por tijolinho. É muito gostoso viver isso junto. E os jovens, eles não têm experimentado isso. Acho que muito vale isso por causa do perfil da nossa geração, né? Uma geração muito egoísta, uma geração que quer tudo para ontem. Então, eu quero casar quando eu tiver tudo pronto, porque tem que ser tudo assim, né? No estalar de dedos. Então, também eu não aceito uma pessoa que não esteja pronta. Isso. Pronta, que fala no nível da perfeição, né? O povo exige demais do outro, tem que ser perfeito demais para casar. E ninguém é perfeito. Principalmente as mulheres exigem muito dos homens essa perfeição, né? Tem que ser bonito, tem que ser rico, tem que ser crente, tem que ser trabalhador, tem que ser tudo. Não nasceu ainda, não então. Não nasceu, não existe. E eu falo isso muito com as meninas, porque geralmente tem uma pessoa na igreja que tem mais esses aspectos, né? E ficam todas as meninas gostando desse rapaz, que é esse cara que se desponta nessas características que eu falei. E aí todos os outros rapazes que são tesouros escondidos ficam ali e as meninas ficam só olhando para esse carinha que muitas vezes não quer nada com ninguém. Às vezes Ninguém quer ele, né? Eu ia falar um negocinho, mas deixa. Agora, gente, vamos falar para os solteiros também, porque tem gente que acompanha a gente que é solteiro, né? E que quer saber, e eu como solteiro também, que às vezes a gente é muito pressionado para casamento. Porque você tem que casar, porque você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí que tá. Existe uma questão que é de pressão e uma coisa que é interna da pessoa. Como é que ela pode identificar de que não, eu estou sendo carente demais ou de que não, eu quero me casar? Eu acho que Paulo fala muito bem sobre isso lá, quando ele fala que seria melhor que você ficasse solteiro na condição que eu estou para poder fazer a obra do Senhor. Isso é muito legal, desde que você queira fazer a obra do Senhor como Paulo. Se você não vai se dedicar como Paulo, e se você tem dificuldade de se manter na santidade, né? Eu acho que Paulo falou muito claro, se você consegue ficar de boa com a sua solteirice, fique. Mas se você não consegue, meu amigo, entra para um casamento que lá você vai poder suprir, né? Não, nem sempre, né, Vanessa? Tem gente que reclama da gente que casa, parece que casou com um inimigo, né? Então a gente
pensa põe aqui como pressuposto que o casamento seja bom para todo mundo. E a intenção que seja. Né? Então a gente fala para casais que estão pessoas que estão desmotivadas, principalmente moças, né? A entrar para um relacionamento porque elas já estão cansadas de ver pai bater em mãe, cansadas de ouvir divórcio, sobre traição, mentira, falta de companheirismo, falta de conversa, diálogo. E aí elas não querem isso para a vida delas. Então é melhor o quê? Vou esperar uma marcha acontecer e cair um cara perfeito. É muito mais fácil assumir isso do que encarar que ela vai pegar uma pessoa que precisa ser trabalhada e ela vai ser usada por Deus para ser uma ferramenta de mudança na vida daquele cara. Eu acho que é isso que tem que ter na consciência dos jovens hoje, que estão solteiros. Você não vai encontrar ninguém perfeito. Isso é uma ilusão e é uma mentira muito grande. Você vai encontrar alguém que precisa ser investido tempo nele, atenção, carinho, incentivo, motivação para que ele se desenvolva na plenitude que ele precisa desenvolver. Ou quer casar para resolver os seus problemas. E acha que dentro do casamento vai resolver tudo. Só que não vai. E uma das coisas, né, que a gente tem que pensar, se a pessoa não consegue ser feliz, resolver, né, seus conflitos, vamos dizer, internos, sozinhos, a tendência dela é entrar no relacionamento e sugar aquela pessoa, porque aquela pessoa tem que ser perfeita, porque aquela pessoa tem que me fazer feliz. Quando a gente entra no relacionamento, a gente tem que pensar em fazendo a outra pessoa feliz. E a gente só consegue isso quando a gente entende Cristo como centro, que cura todas as nossas feridas e que, primeiramente, como solteiro, a gente tem que ser feliz por completo. A felicidade não está no encontro com o outro. Na verdade, o outro vai te completar naquilo que Deus já ministrou dentro de ti. Então, a tendência da pessoa entrar dentro de um relacionamento com essa mentalidade de querer se fazer feliz é querer sugar o outro. E, claro, o outro não vai corresponder 100% às nossas expectativas, porque a pessoa ela não é perfeita, assim como nós também não somos, né? E ser solteiro não é uma doença, gente. Não é um problema. Embora a gente sabe que é muito bom estar casado. Eu estou vivendo a melhor fase porque eu estou casado. Quando eu estava namorando, claro, eu estava vivendo na melhor fase porque eu estava namorando. Se a pessoa não está namorando, que ela viva a melhor fase. Esteja bem, né? Esteja bem consigo mesmo. Gente, vai olhar um filme, vai comer uma boa comida. Ah, mas eu moro sozinho. Faça para você mesmo uma comida boa. Monte a mesa, vai assistir um filme. Assista Masterchef, vira o cara. Vai jogar um jogo com você Se mesmo. prepara, né? Entendeu? É viver Curta-se, essa né? vida. Curta-se. Exatamente. Ame-se. Ame-se. Com cuidado, né? E para os casais, né, para quem já está namorando, mas essa pergunta é mais para quem está namorando, qual que é o papel da família? Porque a gente fala muito que quando você casa, você não casa só com a pessoa, você casa com a família dela, né? Verdade. Como é que é isso no namoro? Qual que é o papel da família nesse sentido e como é que ela pode avaliar a família do outro? Hoje mesmo eu conversei sobre isso com o Eduardo. A gente está falando como que é importante a gente, quando está namorando, pensar, olhar, analisar a família do outro. Porque não é só assim, quando eu casei, eu caso com a família. A gente fala muito isso, né? Mas implica demais em tantas coisas na nossa vida. Férias, de datas comemorativas, né? Além finais de semana, além do que a gente já fala um para o outro muito, que é assim, o Eduardo tem muitas características da família dele e eu tenho muitas características da minha família, e aí junta os dois, e aí como é que vai ficar, né? Além dessas questões que acho que já virou até clichê de tanto que a gente fala, né? Que realmente a gente traz nossas bagagens e tal, mas criação de filhos, até a questão hereditária, né, de doenças, de saúde, fisicamente, são tantas coisas. A gente tem muitos sobrinhos, a gente ainda não tem filhos, mas a gente tem muitos sobrinhos e a gente vê os sobrinhos assim, divididos mesmo, né, o xerox da família de um, da família do outro, com comportamentos da família que às vezes você fala assim, não queria que tivesse comportamento dessa outra família, mas acaba tendo, porque está no sangue, é genético, você não tem como fugir. E se a gente soubesse disso quando namorasse, muitas escolhas teriam sido diferentes, né? A gente fala isso para os casais, mas os casais parece que quando estão apaixonados não querem analisar nada, querem só viver. Mas isso é muito importante porque é uma fase da vida que a gente namora, que a gente vai analisar tudo que a gente vai viver o resto das nossas vidas. E é muita coisa, e são muitas implicações, é realmente muito importante a gente ver aquilo que a gente consegue tolerar,
né? Eu acho que você tem que olhar para a família do outro e falar assim, eu consigo tolerar isso, né? E realmente é muito importante, a gente, graças a Deus, nós fizemos boas escolhas, os valores que a minha família tem são os valores que a família do Eduardo tem, e isso, é lógico que as famílias são diferentes, pensam diferente, mas esses valores principais nos dão um choque, e isso traz muita tranquilidade para a gente viver enquanto casal, até para tirar férias junto com as famílias, né? E aí a gente consegue viver como casal com uma certa tranquilidade, porque a gente olhou isso lá atrás, né? E traz realmente bastante consequências. Isso é um desafio também, porque hoje a gente vê na igreja, de uma forma geral, pessoas que vêm sozinhas para a igreja, né? A pessoa é a única convertida dentro de casa, ela vem para a igreja. Ela foi criada com outros valores, mas depois ela se converte, vem para a igreja e às vezes ela começa um relacionamento dentro da igreja. Isso também tem que avaliar, né? Tem que avaliar. Foi o meu caso, né? Eu fui o primeiro convertido da família. Então, com 18 anos eu conheci a Jesus, com 19 anos e meio eu comecei a namorar a Kari. Então, nesse processo tive alguns envolvimentos antes de conhecer a Jesus. Quando eu de fato conheci a Ele, a minha vida mudou. Só que a partir disso foi mostrar para minha família de que aquela forma como eu pensava antes de Jesus mudou. Então aí eu cheguei em casa uma vez e disse: mãe, pai, eu estou orando com uma menina. Como assim orando? O que é isso? Então, até explicar o processo, estou orando por alguém para eu começar a namorar, ou eu vou começar a namorar. Esperando em Deus. Estou esperando em Deus. Então, a palavra esperando em Deus, às vezes é uma ofensa, né? Então, nesse processo é muito difícil a família entender, e às vezes a família até prejudica isso. Então, por isso, um rapaz, uma moça, que estão vindo na igreja, estão conhecendo a Jesus e querem ter uma vida em santidade, elas têm que saber que elas vão lidar com as suas famílias que não conhecem Jesus, e elas têm que ter muita convicção do que realmente elas querem para a vida delas. Porque se não tiver a convicção de que agora minha vida mudou e eu quero viver uma nova etapa para a minha vida, então eu não vou conseguir desfrutar do melhor de Deus. Então, quando eu conseguir desfrutar do melhor de Deus, aí eu consegui trazer a Ariane para dentro da minha casa. Tanto que hoje toda a minha família é convertida. Só que foi um processo, gente. Então, teve uma época que meus pais falaram: tá, e aí? Tu nunca vai trazer uma menina, nunca vai conhecer alguém? O que tu está fazendo da vida? E aí foi que eu disse, estou esperando em Deus. E uma das coisas também, por exemplo, minha família já era toda convertida. Então, o Giba, quando a gente estava namorando, ele convivia, minha família era cristã. Só que também é importante, Milton, para que quando tu namora com uma pessoa que a pessoa é a única convertida, ela é a única cristã da família, tu entender que vai ter princípios que quando tu for lá almoçar com aquela família, que talvez não são os teus princípios da palavra de Deus. Então, entender que talvez aquela família ainda não tem aqueles princípios, ainda não tem, porque não conhece Jesus. Então, eu acho que também é os dois lados que a gente tem que entender. Saber respeitar, né? Saber respeitar. Saber entender. Gente, existem muitas dúvidas, mas nós preparamos dúvidas aqui de pessoas que nos enviaram vídeos querendo tirar essas dúvidas. Vamos assistir? Oi, pastores. Em questão de relacionamento, muito se fala em escolher esperar ou estou esperando em Deus. Mas como que a gente sabe qual é a hora e principalmente que é a pessoa certa? O legal da vida emocional é que a gente tem a opção de escolher, né? Então a gente é totalmente responsável pela consequência daquilo. Muitas pessoas não querem assumir a responsabilidade, quer deixar para Deus, quer deixar a culpa para Deus. Ah, Deus, foi você que me deu essa nhaca, né? Agora eu tenho que viver com ela. Mas não, Deus deixa a gente escolher. E é lindo isso, porque a gente tem o privilégio, né? Eu tive o privilégio de namorar outras meninas antes da Vanessa, mas eu conseguia ver nitidamente que não eram pessoas de Deus para a minha vida, né? Então, depois que eu conheci a Vanessa, veio uma convicção, né? Por quê? Né? Não era só que tudo dava certo entre a gente tinha as coisas normais de um casal, mas muitos propósitos parecidos, um sonho igual, são coisas que vão caminhando para um objetivo. Eu acho que essa pergunta, inclusive, foi um rapaz solteiro, né? Que a gente cuida, né? Que fez essa pergunta. Mas essa pergunta, acho que exemplifica muito bem como que estão os jovens, né? Eles realmente estão com medo de escolher. Principalmente os homens.
Eles estão com medo de escolher, medo de tomar atitude, medo de falar assim, é essa, pronto, escolhi. Eles estão com medo de colocar esse ponto final. Acho que muito é resultado das famílias, da história que eles carregam, da criação que eles tiveram, de como o jovem se porta hoje em dia. Hoje em dia é tudo muito relativo, descartável. Não tá bom, eu termino. E quando tem essa responsabilidade, porque a gente está falando de jovem cristão, que entende a responsabilidade de um casamento, que entende a responsabilidade de uma decisão. E aí esse jovem fala assim, decidir. Ele tem medo de tomar essa decisão, porque ele tem medo de se arrepender dessa decisão. Mas isso reflete também nas escolhas profissionais, por exemplo. Hoje, as pessoas não ficam no emprego mais de 2 anos. Sim. Então, são coisas que refletem na escolha da pessoa. Como é que eu vou aguentar ficar com uma pessoa para o resto da vida? Eles estão com esse medo. Né? Uma insegurança muito grande, porque eles não querem sustentar, porque um relacionamento precisa de manutenção. Então, por isso que eles querem ter a certeza de que é a pessoa, ter a certeza de que é o momento antes de decidir. Só que não vai acontecer isso, amor é uma gente. decisão, você vai ter que escolher ficar com ela para sempre. Então, parte de uma escolha. Você tem que, dentro de uma galera que existe dentro da igreja, olhar para alguém, firmar o olho nela e vai que vai dar certo. Tem que crer, tem que ter fé. E as meninas na igreja também sentem isso, né? Que os rapazes não têm atitude. Muitas reclamam, inclusive. Eu estava vendo aqui, Milton, é uma postagem que eu fiz recentemente, sobre exatamente esse tema. Como saber se é a pessoa certa? Muitas vezes a gente quer que alguém seja a pessoa certa, mas a gente também tem que se questionar se nós somos a pessoa certa para alguém. Porque a gente põe muito pressão em alguém. Mas e nós? Como nós estamos? Porque a gente quer que de repente um anjo apareça e diga, é essa aqui para você namorar. Quer que um pastor de repente aponte no púlpito dizendo, é essa aqui. Quando a gente precisa analisar vários fatores. Analisar os nossos sentimentos. Se é um sentimento que é um fogo de palha, ou é algo progressivo que vai crescendo. Eu vou sentindo falta dessa pessoa, eu realmente quero estar junto com essa pessoa. Oração, eu preciso orar. Eu preciso ter uma paz dentro do meu coração, eu preciso entender. Mas além disso, eu preciso saber se eu quero caminhar na mesma visão que essa pessoa tem. Propósitos, no mesmo propósito, nos mesmos princípios, na mesma fé. Ter tudo isso. Então é um pacotinho. Não é uma coisa só que vai decidir. E não existe assim, a Ariane é a pessoa certa. Se eu não namorar com ela, estou acabado, vou morrer solteiro pelo resto da minha vida. Não, é uma junção desses princípios que a gente tem que cuidar. Até porque tem gente que fala assim, existe uma pessoa certa só para cada um? Não, porque imagina, se eu posso fazer escolher, eu escolhi errado, Eduardo era a pessoa certa de alguém então. Então aí a outra pessoa vira uma confusão, já bagunça. Então não a gente é responsável pelas nossas escolhas e principalmente o que a gente faz com as nossas escolhas. Manutenção das escolhas. Porque eu podia ter escolhido bem, né, como eu escolhi meu marido, mas ter feito ao longo do caminho, a gente tem 20 anos que está junto. Ao longo desses 20 anos, eu ter feito várias escolhas erradas com o nosso relacionamento, né? Sim. Vamos para a segunda pergunta. Mais uma pessoa que mandou pergunta aqui para a gente. Olá, pastores! O meu nome é Verônica e eu tenho vivido a fase do namoro. E sobre essa fase tão importante, eu tenho uma pergunta muito especial. Quais são os indicadores de que um casal de namorados está pronto para se casar? Um beijo! Então, e aí? Eu acho que é muito parecida com a outra, no sentido assim, vai depender do que você fez com esse namoro. Então, assim, tem pessoas que começam um namoro legal, mas tomam decisões erradas durante esse namoro. Então, vai só protelando um tempo que seria para o casamento. Vai pulando etapa, né, com o objetivo, talvez até com a intenção legal de amar, mas vai queimando etapa, vai pulando fase, sem se preparar para aquilo. Então, acho assim, por exemplo, falar muito da área sexual sobre isso. Pessoas queimam etapa na área sexual, que seria uma área pro casamento, para ser vivido no casamento, e aí começa a se sentir culpado por ter feito na hora errada, porque sabia que estava errado. Então isso vai gerando conflitos dentro do namoro, e aí vai só demorando tempo para eles se casarem. Então a hora certa é quando o casal está bem, eles têm condição de entrar para uma casa, pagar as contas, não é ter tudo perfeito, maravilhoso, não é isso. Mas conseguem se manter. Quando conseguem se manter e, além de tudo, quando terminou a paixão. Eu acho fundamental o casamento ser pós-paixão.
Casamento na paixão é um casamento na fase da emoção, muito movido pelos hormônios, pelaquela bomba que é a paixão. A paixão é uma bomba que está prestes a explodir a qualquer momento. Então, não é a hora de casar. Se a paixão passou, se você consegue ver os defeitos da pessoa, as qualidades, você está apto para um casamento. Porque aí você vai assumir o risco daquilo. E a família também dando ok, né? Sim, principalmente. Isso é importante. Gente, nós vamos ter que terminar, porque o papo está muito bom. Mas já me avisaram aqui que nós até pulamos o tempo. Mas eu queria aproveitar e agradecer aqui a Decora Festa, né, que nos ajudaram aqui com os itens de decoração do nosso programa especial. E para você que quer participar e conhecer mais sobre esse ministério, né, eles podem entrar no Instagram de cada um de vocês, né, para poder chamar lá para conversar, se você tem alguma dúvida. E a gente agradece mais uma vez os pastores, né, e que Deus esteja te abençoando também. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.